Olá, me chamo Luana Patrícia, sou psicóloga, faço parte da Secretaria Municipal de Educação. Venho falar sobre um tema bastante importante e necessário, que é a ansiedade. Então a gente precisa entender o que leva as pessoas a desenvolverem ansiedade, quais são as suas causas, sintomas e de que forma a gente pode estar prevenindo a ansiedade. Mas afinal, o que seria ansiedade? É uma emoção que aparece quando você sente que se aproxima uma ameaça, quando visualiza o futuro de maneira negativa e, em consequência, tenta se preparar para enfrentá-lo. A ansiedade aparece em nossa vida como um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo está para acontecer. Representa um contínuo estado de alerta, ou seja, é um sentimento de insegurança que está associado a preocupações excessivas, alimentando de fato muitos pensamentos negativos. É importante a gente entender que existem dois tipos de ansiedade: a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que é aquela doentio. Na ansiedade normal é onde a pessoa ela cria expectativas diante de situações que estão para acontecer. Por exemplo, realização de uma prova, a realização de uma viagem. A partir do momento que a ação ela acontece, essa ansiedade ela é diminuída, diferente da ansiedade patológica, que os comportamentos ficam intensos, dura por semanas e sem falar do quanto compromete a rotina diária do indivíduo. E é pensando nessa perspectiva que eu trago os tipos de ansiedade que mais prevalecem na população. Seria o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que é aquela situação mais extrema, onde a pessoa não consegue relaxar. E a partir daí também compromete bastante a sua rotina diária. Já a síndrome do pânico acontece através de vários fatores envolvidos. É importante a gente ficar atento a alguns sinais, como tontura, taquicardia, E a pessoa que apresenta a síndrome do pânico, ela tem a sensação que vai morrer. Então, realmente, ela passa a acreditar que vai morrer. Já na fobia social, são aqueles medos constantes de situações que não causam perigo ou de situações que não existem, mas as pessoas têm o poder de somatizar isso em sua mente. Já o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, acontece através de ações repetidas, obsessivas e compulsivas. As pessoas que apresentam o transtorno, elas têm noção de que esses comportamentos são errados, mas elas não conseguem parar. Por quê? Porque elas não têm o controle diante dos seus próprios comportamentos. E o transtorno de estresse pós-traumático é uma situação que a pessoa passou na infância, na adolescência, ou seja, situações que aconteceram no seu passado e refletem até os dias de hoje. Mas, Luana, por que refletem? Porque são situações mal resolvidas dentro de si. São situações que não foram trabalhadas psicologicamente. Aqui eu trago os sintomas da ansiedade, que são relacionados a sintomas físicos e emocionais. Os pensamentos. O indivíduo ele tem medo de perder o controle, pensa que o pior sempre vai acontecer e acha que não conseguirá lidar com determinada situação. Então aqui acontece medos constantes, somatização de pensamentos negativos e insegurança emocional. A partir daí começa a refletir nos comportamentos, onde o indivíduo ele evita situações e lugares, tenta controlar tudo e tenta ser perfeita. Mas a partir do momento que as situações elas começam a sair conforme não planejado, esse indivíduo ele começa a perceber um incômodo e um desconforto no seu comportamento. E é aí que vem as reações físicas, que seria falta de ar, suor nas mãos, tontura, tensão muscular, compulsão alimentar, taquicardia e dentre outros. As emoções. As pessoas apresentam de fato comportamento de muito nervosismo, irritabilidade, impaciência e muitas vezes entra-se em pânico. É importante lembrar que esses sintomas cada pessoa vai apresentar de forma diferente e situações diferentes. O diagnóstico da ansiedade. O profissional ele começará investigando se há alguma causa física para a sua ansiedade excessiva. Enquanto isso, ele também terá uma conversa para fazer uma análise e entender que condições pode estar levando você até essa ansiedade exagerada.
Então, o profissional ele vai escutar todo o teu histórico de vida, entender o que te levou a desencadear uma ansiedade e te indicar o melhor tratamento. Os profissionais que vocês podem estar procurando, que lida diretamente com essa demanda, é o psicólogo ou o psiquiatra. Então, ansiedade à noite. Essa é uma das maiores queixas que eu escuto, que está associado à dificuldade no sono ou à própria insônia. Eu trago para vocês algumas dicas importantíssimas de como vocês podem estar praticando de forma contínua para manter uma qualidade no sono. Por quê? Porque ao deitar, a nossa mente ela não se desliga. Então a gente está dando oportunidade para vir vários pensamentos negativos, como preocupações, estresses do dia a dia. Então a partir daí acaba não tendo qualidade no sono e causando de fato um transtorno. Mas eu trago 3 características importantíssimas que diz o seguinte: primeiro, você precisa mentalizar de forma positiva como você deseja acordar no dia seguinte. Então, a palavra positiva daí é fundamental. Por quê? A partir do momento que você traz para si um pensamento positivo, você está eliminando um pensamento negativo. Você precisa tirar um tempo antes de dormir para mentalizar as coisas positivas que acontecem no seu dia. Raramente as pessoas vão apresentar esse comportamento. Por quê? Porque é muito mais fácil e mais prático identificar aquilo que nos incomodou durante o dia. Você também precisa se desconectar um pouco antes de dormir. Então você precisa mentalizar, tirar um tempo para você. Por quê? Porque você precisa olhar um pouco mais para dentro de si e perceber quais são os seus pontos de melhora. E a partir daí, quando você começar a se colocar em primeiro lugar, pensar um pouco mais em você, os comportamentos negativos, eles vão passar a serem diminuídos. E você, de fato, vem apresentar uma qualidade no seu sono e um bem-estar também. Aqui eu trago os fatores de riscos associados à ansiedade. A genética. Luana, por exemplo, minha mãe ou meu pai apresenta comportamentos de ansiedade. Eu venho desenvolver? Não necessariamente. Apesar de que a genética é um fator bem determinante. Também tem um acúmulo de estresse, sentimentos ou pensamentos negativos, eventos traumáticos na infância ou mesmo na vida adulta, que foi o que eu falei anteriormente. Abuso de substâncias como álcool, cigarro e drogas ilícitas. Os tratamentos. O tratamento ele vai variar de pessoa para pessoa, tá? Aí tem a questão da medicação, que acontece em casos mais avançados, que é indicados antidepressivos, ansiolíticos e outros. Também tem a psicoterapia, que é o acompanhamento com o psicólogo, onde o psicólogo ele vai te ajudar a lidar com as situações do teu dia a dia. Mas tem pessoas que encontram resistência de buscar ajuda psicológica. Só que a gente precisa começar a desconstruir esse tipo de pensamento, porque a partir do momento que você se ajuda, a gente consegue ver uma melhora no seu comportamento. A partir do momento que você nega o diagnóstico, que você encontra resistência, é bem provável que a gente venha perceber agravos comportamentais. E já nos tratamentos alternativos são as terapias naturais, onde acontece de fato a redução da medicação ou o apoio de familiares, amigos, pessoas próximas. Ajuda bastante durante todo o processo de tratamento. Então, para uma vida com menos ansiedade, o que é que a gente deve fazer? Primeiro, você precisa começar o seu dia devagar. Desacelerar um ato de amor próprio. Tenha uma rotina organizada. Você primeiro precisa se organizar psicologicamente e depois fisicamente. Pratique exercícios físicos, tenha uma alimentação adequada. Então, a partir do momento que você cuida da sua saúde física, você também está cuidando da sua saúde psicológica. A gente não tem como ver os dois de formas distintas, porque se uma pessoa está bem psicologicamente, automaticamente ela vai estar bem fisicamente e vice-versa. Faça práticas para focar sua atenção no momento presente. Evite criar expectativa diante de situações. E aceite a sua ansiedade, não lute contra, porque a partir do momento que você aceita, você consegue lidar com o diagnóstico de uma forma mais favorável. A partir do momento que você nega, você está contribuindo para agravar os seus comportamentos.
Se você chegou comigo até agora, eu sei que esse assunto te chamou a atenção de alguma forma. E eu quero te dizer que aprenda a dizer o que te incomoda quando está te incomodando e não quando você não aguenta mais. Não espere uma sobrecarga emocional para cuidar de você. Cuide da sua saúde física e psicológica. O autocuidado é a atenção que você dedica a si mesmo. Seja também multiplicadores das informações, porque a partir do momento que você se ajuda, você também está ajudando ao outro. Muito obrigada!